Tiago capítulo 4, o tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês é pede direito, pede certo. Esse é o nosso tema que nós vamos compartilhar hoje. E diz assim a palavra de Deus, Tiago 4, versos 1 até o 3. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde serão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Nada têm, porque não pedem. Senhor, nesta manhã, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse culto tão precioso, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um e que o Senhor mesmo visite as nossas vidas, fale conosco, abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam chegar, e assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. No ano de 2003, esses dias atrás, eu comprei um curso de inglês para o Canadá. A história com o inglês e com os Estados Unidos é muito antiga. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu queria vir estudar inglês quando começaram os intercâmbios. Quem lembra dos intercâmbios aqui? Poucos, né? Só os mais velhos que lembram, né? Apesar do Luiz não ser tão velho, ele lembra também. Mas quando começaram os intercâmbios, eu estudava num colégio lá em Campinas, e eu cheguei para o meu pai e falei, pai, olha esse intercâmbio que vai ter, eu vou ficar um ano nos Estados Unidos, vou estudar, vou morar lá e tal. Aí ele olhou assim, puxa, que legal, Flávio, muito bom, mas nós não temos dinheiro para te mandar. E aí foi um balde de água fria para mim. Passaram-se alguns anos, já estava casado, já tínhamos a Júlia tinha 1 ano. Nós compramos um curso para ir para o Canadá, porque era o mais barato na época, era fazer um curso de inglês no Canadá, e compramos para 3 meses, ou 6 meses, não me lembro exatamente, faz tanto tempo, mas compramos o curso e fomos no consulado. Quando chegamos no consulado, o cônsul disse, o seu visto está negado. Eles colocam uma palavra que é espalo, não sei porquê, mas seu visto está negado porque você não tem vínculo no país. Tem vínculo no país? Achamos estranho. Falei, quer saber? Eu não vou para o Canadá é nada. Vou ficar aqui, a hora que Deus quiser que eu vá para outro país, Ele vai abrir as portas. E então, nesse tempo, estava tendo um acampamento de adolescentes, e eu fui conversar com um pastor, pastor Felício. Não sei se vocês lembram, pastor Felício. Pastor Felício, que foi um pastor, assim, só pregava sobre santidade. As mensagens dele eram sobre santidade. Mensagem de 15 minutos sobre santidade. E ele tinha uma vida com Deus, era algo extraordinário. E estava tendo um acampamento, e eu fui levá-lo para o acampamento. E eu compartilhei com ele, olha pastor, sabe, eu estava querendo ir para o Canadá, estudar inglês, mas fui lá, cheguei lá e negaram meu visto. É mesmo? Eu falei, pastor, que difícil, né? Ele falou, então, você pediu direito? A única frase que ele falou para mim, você pediu direito? Aquela frase entrou assim dentro de mim e falei, sim, eu acho que eu estou pedindo tudo errado. Acho que a minha oração está toda errada, acho que eu nem sei orar. Acho que eu preciso fazer como os discípulos, Senhor, me ensina a orar porque eu não estou sabendo orar. E passaram-se anos. Em 2013, 10 anos depois, a resposta da oração aconteceu. Aí eu vim estudar em Ohio, lá que o clima é
bem melhor que aqui, né? Mais fresquinho que aqui, nada, é gelado, mas moramos lá e foi a resposta de Deus 10 anos depois da oração que eu tinha feito e cerca de 30 anos depois de quando eu era adolescente que eu queria vir para o Canadá. Olha quanto tempo, eu queria vir para os Estados Unidos, aliás, quanto tempo que demorou para acontecer. Tem orações que a gente faz que elas são instantâneas. Tem orações que a gente faz que elas demoram. E demoram. E demoram. Mas nós vamos ver hoje a importância da oração. A importância de orarmos de acordo com a vontade de Deus. A gente sempre quer que a nossa vontade prevaleça. Mas queremos orar de acordo com a vontade de Deus. Nesse tempo de jejum e oração, nós já falamos sobre vários assuntos. Falamos sobre provações, falamos sobre sabedoria e fé, falamos sobre tempo de vida, tentações, dons, praticar a palavra e a oração e os prazeres, que é o que nós vamos falar hoje. Mas o que é oração? Talvez você faça isso com muita naturalidade, mas a gente precisa entender o que é uma oração. A oração é uma comunicação. A comunicação com Deus. É o nosso ato de expressar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos pedidos, a nossa gratidão, o arrependimento, a entrega. A oração é uma ferramenta espiritual. Nos dias de hoje que tem os coaches, né? Os coaches querem te dar ferramentas. A oração é uma ferramenta que Deus providenciou para nós. Porque Ele quer que nós estejamos conectados com Ele. É algo fundamental na vida cristã, nós não podemos viver sem oração. É como você não beber água. As pessoas precisam ficar insistindo para mim, Flávio, toma água. Flávio, toma água. Porque eu esqueço de tomar água. Agora vai ficar todo mundo, né? Você já tomou água hoje? Não é? É a mesma coisa oração. Você já orou hoje? Você já orou hoje? Responde para você mesmo. Porque a oração é uma ferramenta para nós falarmos com Deus, para nós conectarmos com Ele. Existem tipos de oração diferentes, são orações pessoais, tem orações coletivas, como nós fizemos aqui hoje, tem as orações formais. Conhece aquelas orações formais? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus soberano, são orações formais. Tem a oração dos adolescentes, fala velho, tudo beleza? Não é assim? Eu fui criado de uma forma, hoje minha mãe está aqui, eu posso falar. Eu fui criado de uma forma que eu não podia chamar minha mãe de você, nem meu pai de você. Era inadmissível você chamar sua mãe ou seu pai de você. A geração de hoje, a Sara me chama de você. Falei, Sara, não é você, é senhor. Aí ela fala, pai, você é muito velho. Porque a gente foi criado assim. A nossa mentalidade é difícil. Por exemplo, algumas músicas que chamam Deus de você. Eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar. Eu coloco Senhor. Mas não tem nenhum problema de cantar assim, porque a oração também é pessoal. Você ora com Deus, você fala com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Você não precisa ter cerimônia para falar com Deus. Eu preciso entrar no meu quarto, me ajoelhar, fechar a porta, colocar uma roupa especial para poder falar com Deus? Não. A Bíblia diz em Hebreus que nós temos livre acesso à presença de Deus. Não precisa ninguém orar por nós. Porque a nossa oração pessoal, nós podemos entrar na presença de Deus. Claro, é uma bênção quando alguém ora pela gente.
Mas necessariamente eu tenho livre acesso à presença de Deus. Não tem nada que me impede de entrar na presença de Deus, porque Ele já abriu a porta, Ele nos deu livre acesso para entrar na sua presença. Quando nós oramos, nós expressamos adoração, louvor, como nós falamos, nos nossos pedidos. O pastor Melvin nos ensinou um plano de oração, que chama os 4, e agora, hein? 4, como que é, Esdras? 4 regras? Não é 4 regras. 4 pilares, vou lembrar. São 4 pilares, obrigado. Esses pilares, ele fala em 4 áreas, usando a oração do Pai Nosso, em que você começa adorando a Deus. Pai Nosso que estás nos céus. Você começa exaltando o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. É você se render a Ele, se submeter ao Senhor. Depois você vai começar a pedir. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. E a última é voltar a glória para Ele, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração, Jesus deu um modelo, deu os pilares, os fundamentos. Temos oração de submissão também. A oração de submissão, nós vemos Jesus em Lucas 22, diz que ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a sua vontade. Aqui ele orou de joelhos, estava prostrado diante do Senhor, dizendo: Senhor, está difícil demais, eu não estou conseguindo suportar. Qual a importância de orar? Ou a importância da oração? Qual a importância de orarmos corretamente ou certamente? Primeiro, ela fortalece o nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos, nós estreitamos a relação com Deus. É como um amigo. Se você não fala com esse amigo, se você não se relaciona com esse amigo, cada dia mais vai se afastando. Mas quando você volta a falar com ele, parece que a amizade volta a tudo. O ano passado veio aqui o Maurício, mãe. O Maurício, a gente cresceu junto. Era a mesma igreja, os pais da mesma igreja. E ele veio aqui, e quando a gente começa a conversar, volta tudo. Não é assim? Fazia pelo menos uns 4, 5 anos que eu não vi o Maurício. E quando eu vim aqui, puxa, volta tudo. Porque a gente conhece a história, a gente conhece a pessoa. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Diário, constante. A Bíblia diz em Tessalonicenses que devemos orar sem cessar. Orar o tempo todo. Buscar a Deus em oração. Também ajuda-nos para crescermos espiritualmente. Compartilhei com os irmãos na sexta-feira. Estávamos aqui orando. E o Senhor me deu uma visão. E aquela visão impactou minha vida. Eu nunca tinha pensado naquilo. E Deus me mostrou algo que foi impactante para mim. E eu comecei a orar sobre isso, eu comecei a pesquisar sobre aquilo que Deus tinha me mostrado. Porque isso nos traz relacionamento com Ele, intimidade com Deus. Também fortalece a nossa fé, traz confiança e crença no que Deus está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa que nós não estamos vendo, mas que já já Ele vai revelar. Já já Ele vai mostrar.
A hora que Ele mostrar, você fala assim, puxa Senhor, obrigado. Quanto tempo eu estava esperando por isso? Quanto tempo eu estava orando sobre isso? Ele também traz direção, Ele traz sabedoria. O Senhor nos abençoa quando nós oramos. Comece a orar mais. Comece a buscar mais o Senhor em oração. Ah, mas eu não creio, eu não acredito que a oração é respondida, eu não acredito que Deus ouve minha oração. Comece a orar. Você vai ver que toda oração é ouvida e toda oração é respondida. Não é nosso tempo. Nosso tempo, o relógio, é diferente do relógio de Deus. E eu, me lembrando do relógio, alguns anos atrás, eu estava pregando no culto das 8 da manhã. E olhei para o meu braço assim, estava sem relógio. E eu falei, Senhor, pregando, hein? Sabe quando você está pregando, você está falando com Deus? É assim, né? Senhor, eu queria tanto um relógio. Ficou, acabei de pregar, fui para casa. Naquela semana, o pastor Aguiar, que era o nosso pastor lá em Campinas, me pediu para buscar o pastor Jorge de Barros. O pastor Jorge de Barros, ele é um amigo nosso de Campinas, e pregou muitas vezes na igreja central, amigo do pastor Aguiar. E ele foi para lá, ele mora aqui em Kansas City. E ele foi para Campinas, e eu fui buscá-lo no aeroporto. O pastor Aguiar pediu para eu buscá-lo no aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, encontro com ele. Eu tinha uma caminhonete na época, abri a caçamba, ele pôs as malas dele e falou assim, Flávio, espera só um minutinho, preciso te dar um negócio. Tá bom, pastor, obrigado. Aí ele abriu a mala, ele devia ter uns 30 relógios. Ele trouxe para dar para os irmãos. Aí ele abriu, falou, ó, esse relógio aqui é para você. Eu falei, não, o senhor não está fazendo isso. Uma oração simples que a gente faz. Um relógio. Deus responde. E foi rápida. Acho que ele chegou na quarta-feira, foi no domingo que eu preguei, na quarta-feira ou quinta-feira que eu fui buscá-lo. Desejos do coração. A nossa oração expressa gratidão e adoração ao Senhor. A nossa oração também expressa arrependimento e perdão. Eu gosto sempre de começar, quando a gente está presencial, eu gosto, Senhor, nós vamos todo mundo ajoelhar, pedir perdão pelos nossos pecados, para que nada nos impeça de entrar na sua presença. Porque se tem alguma coisa impedindo, que seja tirada, que seja perdoada, que haja arrependimento. 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confissão traz perdão. Confissão, arrependimento, muda a nossa história. Também nós podemos orar pelos outros. Oração intercessória, você se coloca no lugar do outro. Você se coloca no lugar daquele que está sofrendo, que está passando uma situação difícil, complicada. É o que Jesus disse em Mateus 22. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos uns aos outros, nós intercedemos uns pelos outros. E por fim, nós oramos para que haja paz e tranquilidade. Esse texto é um texto que eu cresci ouvindo da minha tia, irmã da minha mãe, que está com 90 e quantos anos, mãe? 92 anos. Falei com ela semana passada, falamos com ela semana passada, mas ela todo dia, ela falava para a gente, Filipenses, Flávio, Filipenses, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se existe alguma boa fama, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando a gente queria falar mal de alguém, você fala mal de alguém, não? Não vai falar, né? Mas quando a gente queria falar mal de alguém,
Ela falava, Filipenses, Flávio, Filipenses. Mas na continuação do texto, fala no versos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, que é um clamor da alma, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é um dos textos mais fáceis para a nossa humanidade, não andeis ansiosos. É fácil não estar ansioso, preocupado com o que vai vir, com o que vai acontecer amanhã, qual vai ser a situação, qual vai ser o quadro, o que eu vou passar, qual vai ser a dificuldade. Não andeis ansiosos. Jesus disse para os discípulos na oração do Sermão do Monte, não andeis ansiosos, olhai para as aves dos céus, os lírios do campo, eles não semeiam nem fiam, e Deus os alimenta. Quanto mais vocês valem, homens de pequena fé. Não se preocupe, você não pode aumentar um côvado ao curso da sua vida. Côvado é uma medida que não se usa mais, né? Mas o côvado é isso aqui, ó, 30 centímetros. O meu não sei se são 30, mas é um côvado. Você não consegue aumentar nenhum côvado na sua vida, como você vai querer andar ansioso com o dia de amanhã? Descansa. Fica tranquilo. Quando nós oramos, o Senhor nos traz paz e tranquilidade. Ele tira do nosso coração a ansiedade, a preocupação, pré-ocupação, você ficar ocupado previamente, sem necessidade. A oração estreita o nosso relacionamento com Deus. No texto que o Luiz leu no começo do culto, Lucas 11, diz que nós devemos pedir e vai ser dado. Nós podemos buscar e vamos encontrar. Nós vamos bater e a porta vai ser aberta. Nós deveríamos orar esse texto todo dia. Senhor, a palavra nos diz que eu posso pedir e vai ser dado. Senhor, eu posso bater e a porta vai se abrir. Eu posso buscar e eu vou achar. Pois todo o que pede recebe. Quem busca acha, o que bate a porta se abre. E qual pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra ou uma pedra? Quanto nós, o nosso Pai Celeste, nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Precisamos pedir. Até para sermos cheios com o Espírito Santo, precisamos pedir. Ore mais. Busque mais o Senhor. Clame mais a Ele. Esta carta de Tiago, ela foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, Tiago. Jesus teve outros irmãos. Tem alguns que disseram que não tiveram. Mas teve outros irmãos. E nessa carta, nós vemos que Tiago traz essa orientação da importância de orar, mas também a importância de não brigar. Olha o que diz lá no verso 1. O que causa brigas e discussões entre vocês? Por que a gente vive brigando? Por que a gente vive nesse pé de guerra, mundialmente falando? Porque os prazeres que militam na sua carne, na nossa carne. A gente quer só coisas para nós. A gente não quer o para o outro. É a nossa humanidade. Devemos buscar dentro de nós a causa da contenda ao nosso redor. Por que nós brigamos com alguém? Por que nós não oramos por eles? Jesus ensinou até a orar pelos inimigos. Olha que coisa fácil. Mais uma lição fácil para nós hoje. Orar pelos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que falam mal de nós. Orar por aqueles que desejam o mal nosso. O nosso mal, né? Já fica uma confusão, né? Muita língua para falar.
Mas nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Abençoar aqueles que perseguem, Romanos 12, é outro texto que a gente devia orar todo dia. Abençoar os que vos perseguem, no que for possível, tende paz com todos os homens. É possível? Vive em paz. Faça o impossível para viver em paz, porque há bênçãos de Deus. Ore pelos que te perseguem, peça ao Senhor que te ajude. Como pedir direito? E aqui eu vou caminhando para o final. Primeiro, eu preciso pedir com sabedoria. O apóstolo Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, pede sabedoria a Deus, que Ele dá liberalmente, Ele não impede. Em falta de sabedoria, pede a Deus. Segundo, não tenha vergonha de pedir o melhor ao Senhor. O Senhor quer dar o melhor para nós. Terceiro, insista na oração. Não desista. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim: por esse aí, nem oro mais. Não adianta. Não tem jeito. Alguém já ouviu isso? Não, só eu. Eu já fiz isso. Por esse eu não oro mais. Não oraram por você? Isso que Deus me falou no dia que eu disse que eu não ia orar mais por uma pessoa. Não oraram por você, não clamaram por você. Agora é sua vez. Sua vez de orar, sua vez de buscar o Senhor, não desistir, insistir. E por último, e não menos importante, agradeça. Ser grato ao Senhor. A gratidão é algo que deve estar sempre no nosso coração. Agradeça pelas coisas pequenas, agradeça pelas coisas grandes, porque a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer saber a vontade de Deus? Está aqui no texto, ó. Gratidão. A gratidão agrada o coração de Deus. Vamos ficar de pé? Nesta manhã, queria que você pudesse fechar os seus olhos e fazer uma oração sua agora com Deus. Dizer: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, Senhor, eu pude entender que a importância da oração, eu preciso orar mais, mas eu preciso que o Senhor me direcione em tal área, eu preciso que o Senhor fale comigo nesta situação. Fale com Deus agora. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso que o Senhor me dê graça, eu preciso que o Senhor ouça a minha oração, eu preciso que o Senhor me dê resposta, direção. Fale com Ele agora. Oh Deus. Senhor Jesus, é tão bom estarmos na Tua presença santa, Senhor. É tão bom podermos chegar aqui mais um domingo, podermos Te buscar, podemos nos colocar diante do Senhor. E é tão bom podermos Te adorar, Senhor, Te bendizer. Nesta manhã tão preciosa, Senhor, que tantos nos visitam e que o Senhor mesmo possa se revelar ao coração. Que eu possa mostrar a Tua vontade, direcionar, Senhor, ajudar os meus irmãos, os fortalecer, Senhor, trazer paz, que a paz é o árbitro do nosso coração, como diz Tua palavra. Traga paz, a paz também excede todo entendimento. Nós não conseguimos compreender, mas o Senhor traz paz ao nosso coração. Se há alguém aqui hoje que ainda não tomou a decisão por Cristo e gostaria dizer: Senhor, eu preciso me entregar ao Senhor Jesus. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje de manhã? São oportunidades que o Senhor nos dá, assim como o seu José se entregou recentemente, através da sua esposa.
Talvez você precise tomar essa decisão. Alguém gostaria de dizer, pastor, eu preciso de me entregar ao Senhor Jesus? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E que o Senhor possa abençoar a cada um dos meus irmãos. Abençoar a cada um, Senhor, com as bênçãos dos altos céus. E agora pedimos que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, desde agora e para sempre. Amém.